Se a gente percebe que o mundo mudou, a gente precisa trabalhar diferente. E o trabalhar diferente é primeiro entender qual é o nosso propósito, né? Eu, quando estou dentro de sala de aula, os alunos falam, professor, eu estou preparado. Eu falo, se você acha que você está preparado, você já está atrasado. Tá? E é assim que está funcionando o negócio. Por que é assim? Porque a gente vive esse mundo VUCA, né? Volátil, no Brasil é VICA, volátil, imprevisível, complexo e ambíguo. Né? Mostrando algumas coisas até de palestras que foram passadas aqui. Olha como o nosso mundo é volátil, imprevisível, complexo e ambíguo. Né? 2009, Brasil decola na The Economist. 2013, estragou tudo. Brasil na toleira em 2015 e a traição do Brasil em 2016. Olha a complexidade. Né? E aí a gente está pegando só um fator econômico. Se a gente pegar de consumo, de comportamento, de tecnologia, para onde a gente vai? Né? E aí, quando a gente fala de gestão, a gente fala de líder, né? A gente pode falar também de uma organização que é uma das mais poderosas do mundo, que estava sobre vários problemas, escândalos financeiros, escândalos de uma série de ordens. Tá? E aí o que acontece com um líder que não entende esse mundo VUCA? Ele fica doente, ele se afasta, ele se demite. Tá? E o que acontece com um líder que entende esse mundo VUCA? Ele se adapta. Mais do que se adaptar, ele entende as diferenças humanas. Né? E o que é entender as diferenças humanas? É você ter visão. O que é visão? É saber enxergar. De que maneira eu trabalho, de quais são os futuros que eu tenho que trabalhar para que eu tenha visão. Um futuro possível, provável, desejável? Entendimento. Entendimento é o que eu faço todo dia. Eu tenho um propósito, eu quero aprender uma coisa nova todos os dias. É sempre ser um aprendiz. Né? E o que me proporciona isso? É de hoje estar no turismo, amanhã estar na saúde. Né? Esse entendimento vem pela relação, pelo network que eu tenho das pessoas, e essas informações vão chegando filtradas para que eu tenha esse entendimento. Clareza, às vezes a gente tem que acreditar um pouco mais no nosso coração, um pouco mais na nossa intuição. Tá? Porque quando eu quero que alguém acredite em mim, eu falo acredita em mim e coloco a mão no coração. Tá? Nem o cara mais inteligente do mundo vai falar acredita em mim e coloca a mão no cérebro. Porque a gente vive uma economia emocional. Acredita em mim é coração. E a gente precisa um pouco dessa intuição e agilidade que depende muito de foco, de disciplina. Né? E quando a gente fala desse processo, dessa mudança de mundo, a gente está falando de algumas coisas que mudam na economia. Né? Se antes a gente tinha a economia da posse, hoje começa a aparecer muito o que a gente chama da economia do acesso. O que é a economia do acesso? A gente começa a transferir que antes o consumidor era passivo e como colocamos ele como consumidor ativo. Ele começa a fazer parte do negócio. Não é mais só aquele cara que compra e acabou. Não, hoje ele pode fazer parte do negócio porque a gente está saindo de uma economia que era de posse para o acesso. O que muda? Mercado de redistribuição, por exemplo. Se antes eu comprava um celular e antes de acabar o ciclo de vida eu jogava no lixo, hoje a gente tem negócios que trabalham os R's. Do reduzir, do reutilizar, do reparar, do redistribuir. Tá? O que isso significa? Prolongamos a vida do produto. Temos também o estilo de vida cooperativo. Se antes eu ficava na minha bolha criando para as pessoas, hoje eu tenho espaços onde eu crio com as pessoas. Isso é totalmente diferente de criar para do que criar com as pessoas. E a gente começa a compartilhar o quê? Tempo, dinheiro, conhecimento, habilidades. Né? A gente já tem um negócio aí, uma startup que nasceu alguns anos atrás, que é o Banco do Tempo. O Banco do Tempo é você compartilhar o seu tempo. Né? Se eu sou um designer, vou lá e deixo 3 horas do meu trabalho. O que eu deixei na poupança? Meu tempo, 3 horas. E eu tenho 3 horas de um pintor, 3 horas de um mecânico, 3 horas de um engenheiro. Né? Então, assim, se a gente voltar lá atrás, como que a gente fazia negócio no passado? Né? Isso, de uma certa maneira, começa a voltar, só que com a tecnologia. E isso gera negócio. E uma outra coisa é sistema de produto e serviço, que eu tenho agora uma oportunidade por meio das coisas com alta capacidade ociosa. Se antes eu tinha alguma coisa parada dentro de casa, hoje eu já consigo pegar essa coisa que está parada e fazer gerar negócio. Vou dar um exemplo. Posse versus acesso. Eu tenho essa furadeira Skill da Bosch. A Skill da Bosch ela foi projetada para uso doméstico,
para ter um tempo de vida útil de 1000 minutos. Só que, na média, o meu utiliza 12 minutos. Então, tem alguma coisa errada. Eu compro alguma coisa que tem um ciclo de vida de 1000 minutos e eu utilizo 12 minutos. A consciência está mudando. Tá? Porque as pessoas não querem mais uma furadeira, elas querem um furo. As pessoas não querem mais um DVD, querem um filme. As pessoas não querem mais um rádio, elas querem uma música. Tá? Então, essa pergunta que a gente fala, que são as experiências do que elas proporcionam, e onde a gente tem uma cultura que está aumentando em cima da sustentabilidade, que é não ter mais coisas, isso muito pela consciência, e ter o acesso do que elas proporcionam, e a tecnologia ajuda muito nisso. E uma coisa tão importante quanto a saúde financeira de uma empresa é a reputação do que ela tem. Tá? Porque hoje a gente chama um cara do Uber pela reputação. A gente faz um negócio no Mercado Livre pela reputação. Eu vou num quarto do Airbnb pela reputação. Né? Então, a gente tem aqui a tecnologia ajudando a isso, entregando essa reputação, mas o comportamento e mudança de estilo de vida. E isso gera modelos disruptivos, novos negócios. Você, RH, saiu essa matéria. Quem tem medo das startups? E aí eu fui buscar alguns números que saíram na HSM. Último estudo, preocupação dos nossos CEOs com a velocidade das transformações tecnológicas. 90% acredita que seu principal negócio esteja ameaçado por um competidor digital. Tá? Depois, 70% alegam não ter a liderança correta para essas mudanças. E só 44% acha que pode estar adaptada a isso. E aí, a gente tem, em 2016, 71% com medo do que está por vir. Eu falo isso e falo com propriedade porque eu trabalho dentro de algumas empresas. E eu encontro essa resistência, esse medo. Isso é normal. As pessoas querem se movimentar, mas estão perdidas. Tá? E aí, qual é a grande diferença de uma empresa tradicional para um conceito de startup? A empresa tradicional trabalha nessa pirâmide. Né? É como se fosse uma empresa que segue a forma de um exército, organizacional de um exército. Né? O que significa? De que eu tenho um presidente que ninguém alcança. Né? Outro dia eu estava numa faculdade e cheguei para os meus alunos. Quem daqui viu o dono dessa faculdade alguma vez? Ninguém nem sabia quem era o dono. Por quê? É a forma organizacional de um exército. Esse cara se esconde, ninguém nem sabe o propósito dele. Tá? Sabe? Ganhar dinheiro. Mas o resto não sabe. E esse presidente, esse general, achata os seus vice-presidentes, que pressionam os gerentes, que sufocam os supervisores e que os supervisores chegam nos seus colaboradores e falam, vão para o campo de batalha. Só que quando a gente trabalha sobre essa lógica, o nosso soldado combate inimigo. E quem é o nosso inimigo? Nosso cliente? Vai tentar marcar uma consulta amanhã num convênio médico. Vai tentar cancelar alguma linha telefônica com cartão de crédito. Você está mexendo com o inimigo, cara. E é assim que funciona a maioria das empresas. Sobre essa lógica onde o presidente almoça até em lugar diferente. Tá? Onde esse presidente não consegue engajar pessoas em torno do seu propósito. O que faz uma startup? Completamente diferente. Primeiro que startup não é empresa de um único dono. Né? Alguns sinais que eu tenho do mundo é de que empresas de um único dono vão morrer. Tá? Pela transformação, por não ter complementariedade. E aí o que acontece? O presidente está aqui embaixo. E quando a gente chega aqui, a gente entende o cliente. Tá? Qual é a grande diferença? Uma grande empresa tradicional lança um produto sem resolver problema. Uma startup não nasce se não resolver um problema. Essa é a grande diferença. Tá? E aí, o que a gente tem? Algumas startups que eu trabalhei, mentorizando, orientando, são várias, mas aqui eu vou trazer algumas que são brasileiras, né? Para a gente não falar só de Airbnb, de Uber, e aí que eu consigo citar pelo menos umas 100, de diversas áreas. Né? A gente tem pelo VegPet. VegPet é ração vegana para cachorro. Tá? Entendendo o nicho, entendendo qual era o problema das pessoas, das famílias que eram veganas, que transferem para o seu pet como se fosse um elemento da família. Como é que ele trabalha isso? Tinha uma fábrica no Brasil que produzia ração vegana. VegPet, há 2 anos atrás, vendia
130 quilos de ração. A previsão para janeiro é 23 toneladas de ração. Já estão produzindo a própria ração, já criaram uma marca própria e entenderam que, além de tudo, a ração de origem vegetal da VegPet, ela economiza muito mais água do que a ração tradicional. Melhora o pelo do cachorro e dá mais qualidade de vida. Resolveram um problema. Filho sem fila. Sabe aquela coisa de pegar o filho na escola particular e parar em fila dupla? Com filho sem fila acabou. É um aplicativo que tem uma inteligência onde há uma comunicação direta e você não pega mais filha para pegar o seu filho. Resolveu um problema. A startup 3334 também resolveu um problema. De mulheres que calçavam 3334 e tinham que comprar sapato na Pampilha. Ela tem uma plataforma digital de fornecedores de diversas marcas, onde só trabalha nicho 33, 34. Hotel Até Quando? Uma outra startup que já foi validada, já passou pelo processo de MVP. Hotel Até Quando já tem uma série de parcerias com hotéis e trabalha da seguinte maneira. Por que eu tenho que pagar o hotel se eu chego meia-noite e estou pagando ele desde meio-dia? Por que eu só vou dormir e vou embora 8 horas da manhã e pago ele até 2 horas da tarde? O Hotel Até Quando você tem variáveis que você escolhe o horário que você vai chegar e você paga 3, 6, 9 ou 12 horas. Também, o que essas startups fizeram? Resolveram um problema. Por que elas estão crescendo? Porque resolveram um problema. Trabalharam a experiência do usuário. Com todas essas minhas andanças, principalmente lá no ITESCS, que é o Instituto de Tecnologia de São Caetano do Sul, a gente trabalha o ecossistema empreendedor da região do ABC. Por que trabalhamos o ecossistema empreendedor da região do ABC? Porque só a vocação empreendedora vai salvar o ABC, que praticamente 60% e 70% das empresas eram da cadeia do automobilística. Tá? As nossas ferramentarias de lá não sabem o que fazem. Muito menos sabem o que é a indústria 4.0, que é um outro tópico que a gente discute muito na Fiesp lá, sobre a indústria 4.0. Mas, diante de tudo isso, a gente entendeu que, para levar inovação para dentro da empresa, a gente tinha um processo para levar inovação. Qual é o processo? O primeiro é a vocação empreendedora. O primeiro é trabalhar o empoderamento dessas pessoas, o empoderamento desse empreendedor, para que ele engaje as pessoas em cima do seu propósito. Como é que eu engajo as pessoas em cima do meu propósito futuro? Quando eu tenho um propósito transformador. Tá? A segunda coisa era trabalhar o empreender onde estiver. E a gente chamou isso de 4Es. E o empreender onde estiver era mostrar para ele que o networking, as conexões, faziam com que eles empreendiam onde estiverem, porque a oportunidade aparecia. Tá? E aí, focar muito na intuição. Depois, mostrar que toda empresa precisa conhecer gente. Trabalhar com gente. E aí é muito foco do Design Thinking, que é uma ferramenta que eu utilizo há mais de 10 anos, que é como a gente consegue envolver pessoas. E depois, como é que a gente entrega valores. Como que as coisas são autênticas, relevantes para o seu negócio. Bom, e aí criar vínculos. Vínculos é entender o seguinte, que a nossa existência depende do outro, e que o nosso futuro depende da ação de cada um de nós, e de que, para isso, a gente precisa entender que os vínculos nem sempre são aparentes, mas que todo mundo está no mesmo barco. Tá? E o que trabalhar? Sinergia, empatia e consciência. Então, assim, vou inserir cultura de inovação. Cara, inserir cultura de inovação é passar por um processo. Não é minha empresa muda o seu mindset se não começar a trabalhar primeiro as pessoas que estão dentro da sua empresa. E aí a gente criou uma fórmula que a gente chamou o seguinte, dos 4Es, que é o empoderar, o empreender, o envolver e o entregar, ligado a uma coisa que a gente chama de espiritualidade e essência. O significado da palavra espiritualidade aqui não é religião. Religião, para mim, é poder. Espiritualidade aqui é servir. É o entendimento de que estamos aqui para servir alguém. E somos muito mais felizes quando estamos felizes? Sim, mas somos muito mais felizes quando as pessoas estão felizes por nossa causa. Então, aqui era o entendimento de como a gente chega no que a gente chama de beleza oculta. O que é beleza oculta? Isso passa despercebido. Por que passa despercebido? Não somos treinados a entender coisas, belezas que estão por trás de pessoas,
estão atrás de objetos, estão atrás de marcas, de organizações. Então, esse foi um processo.